Reflexão. É hora de falar com Deus. Agora, a ministração da Palavra de Deus com o pastor Divino Silva. Nós vamos trazer agora a reflexão da Palavra de Deus no Salmo de número 12. Olha, a gente vê falar muito na questão da falsidade. A falsidade, ela é a ausência da verdade, ou seja, um engano, uma mentira, uma hipocrisia. Ontem nós falamos sobre a mentira, hoje estaremos falando sobre a falsidade. Em todas as épocas, há uma grande carência de pessoas piedosas e fiéis. Sempre haverá uma necessidade de melhorarmos. E não é fácil encontrar alguém digno de confiança, não é fácil. Às vezes a gente deposita tanta confiança e nós precisamos depositar mais confianças. Sabe por quê? Porque nós precisamos confiar nas pessoas, mas não é muito fácil. Em oração, o salmista, ele fala no seu Salmo 12, é uma mensagem direta e objetiva. O salmista percebe o crescimento da hipocrisia, da falsidade, da traição. Davi sente-se cercado por pessoas que se orgulham da sua condição mentirosa. Às vezes a pessoa é uma coisa e apresenta ser outra. Tem uma personalidade escondida, mas apresenta-se outra personalidade. E esta oração do Salmo de número 12 traz um desafio para o povo de Deus. Ou seja, constantemente as pessoas são cercadas de verdades, mas também são cercadas de mentira, ou seja, de falsidade. A partir do Salmo de número 12, nós podemos analisar o perfil de cada um de nós, ou seja, a respeito da falsidade, que é o pecado que deve ser combatido no meio do povo de Deus, da família séria. É a questão da falsidade. A falsidade provém do afastamento de Deus. Quando a pessoa automaticamente é falsa, então ela está dizendo que está distante de Deus. O clamor do salmista é o resultado da observação que o mesmo faz em sua volta. Davi observa em sua volta e ele percebe então que era cercado. E eu estou falando do rei. Eu estou falando de uma pessoa que tinha todo o poder para concretizar os seus sonhos e objetivos. Mas ele percebe que era cercado de pessoas falsas, que dava conselhos indevidos, que falava o que ele somente queria ouvir. Só falava, olha, rei, vive o rei para sempre, vai dar tudo certo, etc, etc. Mas as pessoas não falavam, às vezes, a verdade. E Davi, ele escreve esse Salmo de número 12, quando ele percebe que não há mais pessoas honestas e dignas de sua confiança. O salmista identifica a ação maligna e traiçoeira dos falsos. Falam com falsidade uns aos outros. Olha o que é o texto. Falam com lábios mentirosos e com coração fingido. Isso é o verso de número 2 do Salmo 12. Aqueles que se distanciam de Deus têm a falsidade de manipular as palavras. Às vezes fala uma coisa, fulano disse isso, é o tal do disse-me disse, é o tal da fofoca, é o tal da pessoa que precisa ter um equilíbrio. Se alguém falou que alguém disse, então você tem que tirar a prova dos 9. Você tem que citar com as pessoas, tem que orar, buscar a Deus, porque a falsidade, ela está em todos os lugares. E o salmista, é muito difícil, pessoal, pregar em rádio sobre estes assuntos. Mas a gente foi chamado para pregar uma mensagem verdadeira e que venha trazer um equilíbrio espiritual para a sua vida. O apóstolo Tiago também adverte, irmãos, não falais mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e ajuda o irmão e julga o irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Ninguém merece ser julgado por outra pessoa sem antes você orar, buscar a orientação de Deus. Quando você pede para as pessoas ficar distante, você está ficando distante de Deus.
quando você observa a falsidade e não procura resolver a situação, está se tornando também um falso. Infelizmente, o salmista percebe isso, era rei e precisava de pessoas sérias ao seu lado. Então ele percebe imediatamente que precisava de pessoas que podia estar no seu convívio espiritual, no seu convívio social, confiança. Precisamos resgatar a confiança nas pessoas. Preciso confiar em você, você precisa confiar em mim. Não tem espaço para a desconfiança, a falsidade naquele que confia, naquele que acredita. Que Deus possa tornar você um Davi, que você possa se tornar um Davi. Em que sentido? Perceber às vezes as circunstâncias e saber levantar a cabeça, saber erguer a cabeça das pessoas, saber depositar a confiança devida em cada um. Que Deus possa nos abençoar. Então, pessoal, até amanhã, se assim Deus nos permitir. O programa de hoje é dedicado à Escola Educandário. Alô, Calé de Carlos, dê só um alô final. Até amanhã. Alô, Brasil. Alô, Brasil. Calé sempre tem uma palavra final. Então, a gente fica por aqui. Você vai ficar com um pouquinho da canção aí de Lília, que vai estar cantando aí já na nossa programação. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, com a presença do pastor José Martins, o Tornado de Deus.